O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estou de volta, 14 horas e 26 minutos, ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Monte Roraima. E é com muito prazer que eu recebo a minha nova especialista. Estamos com um novo especialista aqui no Doutor Me Consulta. Ela que é enfermeira e ela é principalmente doutora na sua especialidade, porque ela trabalha com algo muito minucioso. Eu me refiro à doutora Raíssa Martins, né? E ela vai falar um pouco hoje sobre a Clínica Lapidar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Hélio. Boa tarde, ouvintes. Satisfação estar aqui hoje com vocês. Falar um pouquinho, né, sobre tudo que a gente vem desenvolvendo durante esses 7 anos aqui em Boa Vista, Roraima, atendendo pacientes do estado, dos municípios, de outros países. Então, para a gente é uma honra estar aqui com vocês hoje. Olha só, quando a gente fala da Clínica Lapidar e da doutora Raíssa, a gente fala de toda a questão de suporte completo. É uma clínica especializada em cirurgias plásticas e também bariátrica, tratamento avançado de feridas complexas e cicatrizes também. Então, assim, são vários protocolos que você vai encontrar, a mulherada e a macharada também, né? Porque hoje em dia todo mundo faz procedimento estético, todo mundo faz cirurgia plástica, né, doutora? Com certeza. Nós temos o carro-chefe, que é a mulherada. As mulheres adoram fazer cirurgias, tanto plástica quanto reparadoras, e também os homens. Então, hoje o mundo, ele não tá... a parte estética, ele não é só nós mulheres. Os homens também operam bastante, mesmo que mais escondido, né? Não espanam muito, mas eles também gostam de fazer cirurgia. Olha, quando a gente trouxe a especialidade da doutora Raíssa aqui para o programa, para a gente poder falar sobre a Clínica Lapidar, o que acontece é que a gente ainda aqui no estado é muito carente de clínicas que trabalham esse pós-operatório de cirurgias plásticas, né? Geralmente é aquela clínica que é mais recomendada pelo profissional, né? E aí a gente vem com a Clínica Lapidar para desmistificar isso e trazer ela num ambiente mais maior, né? Porque é isso que a gente trabalha com a questão do estado em si. E aí, doutora, eu quero saber primeiramente, eu quero que você apresente a Clínica Lapidar, que já existe há 7 anos aqui no estado. Conta pra gente um pouco sobre os procedimentos, os protocolos que você realiza lá. Vou falar assim, vamos lá. A Clínica Lapidar, nós temos atuação hoje com suporte de cirurgia plástica, né? Como todos sabem, esse suporte de cirurgia plástica, ele abrange independente do cirurgião plástico, Hélio. Então, o paciente, quando ele quer se programar para fazer a cirurgia plástica, ele vai procurar profissionais habilitados e capacitados. Hoje, há 7 anos atrás, a carência no estado era enorme, né? Muito de uma grande. clínica especializada. Então, por que eu decidi dar esse primeiro passo e abrir? Porque há 7 anos atrás, eu também me submeti a uma cirurgia plástica, onde eu tive carência, eu passei na pele com essa carência, essa necessidade de ter um pós especializado no estado. Então, com isso, eu decidi, já era enfermeira, e decidi abrir a clínica para que viesse trazer para o estado essa inovação. Daí em diante foi onde eu fiz especializações, me capacitei, fui para fora, busquei atualidade e trouxe tudo de melhor. Para quê? Para trazer para os pacientes um pós-operatório completo. O que é um pós-operatório completo, Hélio? Hoje é sem o paciente ter a necessidade de procurar fora do pós-operatório um tratamento que tem que estar ali, onde ele precisa desse acolhimento e ele precisa contar. Ele entra ali na sala de atendimento e ele já sabe que ele vai receber tudo, desde a recepção, do administrativo, a organizar, né, materiais, desde o atendimento dentro do consultório, ali naquele momento, com o banho, com a minha equipe, curativos. A gente vai falar, né, mais pra frente Vamos falar de tudo isso, mas é bom você falar de uma forma geral, porque a Lapidar, ela é completa, ela tem uma equipe de fisioterapeutas também preparadas e capacitadas para receber essas pessoas que fazem cirurgia plástica e não tem um suporte adequado, porque o pós-operatório, hoje em dia, ele conta muito, sempre contou muito, né, doutora? Conta muito. O pós-operatório, Hélio, ele é uma peça, ele é fundamental. Eu, como profissional, falo que o pós-operatório, ele é a cereja do bolo, porque se o paciente ele tão investe numa cirurgia plástica, ele também deve investir no pós-operatório. Por quê? O pós-operatório não realizado de forma correta,
ele traz para o paciente, ele pode trazer ao paciente malefícios, danos nessa cirurgia, pós-cirurgia. Então, o paciente ele precisa investir no pré, durante e pós-cirurgia. E todo esse suporte a Clínica Lapidar opera, né? Temos sim. Para o paciente. Sim, nosso suporte ele é um suporte clínico. Ele não é suporte de cuidados, como é muito comum o paciente chegar procurando, quero ter cuidados. Não. Cuidados, eu sempre falo que até um familiar faz, isso é o básico, tá? Então, o suporte clínico, ele é um suporte onde nós vamos ter os profissionais, que é a equipe de multiprofissionais, eu responsável 24 horas desde o pré-operatório, onde o paciente vai ser avaliado antes com exames clínicos para estar apto para a cirurgia. Durante o suporte, o paciente ele vai receber ali todo um acompanhamento 24 horas comigo e com a minha equipe. Esse suporte ele abrange independente do só local. Então, a gente atua aqui em Boa Vista, Roraima, e atuamos também em Santa Helena, Venezuela, que é uma... Muita gente está se operando também em Santa Helena, ali naquela região ali, né, Isso, doutora? são 2h30 de viagem. E em Santa Helena, Venezuela, hoje, dentro de uns 3 anos, de 3 anos para cá, se tornou referência em cirurgias. Então, tem muitos cirurgiões plásticos. Óbvio que eu sempre refriso aos pacientes que precisam escolher bem, né, os profissionais, e principalmente os profissionais, os cirurgiões que estão registrados nos conselhos, né, tanto no conselho lá da Venezuela, de cirurgia plástica, quanto os daqui também, né, do estado, também tem que estar registrados e com suas especialidades RQE, porque assim traz ao paciente uma segurança do que aonde ele está indo, os profissionais que ele está contratando. Então isso é muito importante, Hélio. É de extrema necessidade, nós né? temos esse suporte. Então lá nós atuamos com uma casa, né, de repouso, onde eu sou a responsável. Lá nós temos toda a logística que o paciente precisa. Prepara esse paciente, leva o paciente para fazer esse suporte. Vamos explicar melhor para quem está sintonizado agora? Olha, são 2h33, eu tô aqui com a doutora Raíssa, que é enfermeira, e ela tem a Clínica Lapidar, que é um empreendimento que já foi criado aí há 7 anos, com o objetivo de oferecer um pré e um pós-operatório para quem realiza essas cirurgias. Digamos que eu quero me operar, doutora, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma abdominoplastia lá na Venezuela. Pronto. E aí eu chego para você e falo, doutora, eu quero fazer uma preparação para minha cirurgia. Como é que você vai me ajudar? Pronto. Primeiramente, eu sempre peço, o paciente tem que passar na consulta presencial, certo? A consulta pré-operatória é de suma importância, eu não abro mão, tá? O paciente tem que vir, ele entra em contato, primeiramente sempre o paciente vai querer saber valores, né? Então, nessa consulta presencial nós conseguimos que o paciente compreenda que não é somente o valor, ele precisa se programar. Então, entra a parte clínica, entra a preparação, né, ter os exames, a aptidão dos exames, ter a questão do orçamento completo. Nós entregamos também, facilitamos para o paciente entregando esse orçamento completo, onde ele vai ter valores de cirurgia, valor dos serviços da clínica, me entende? E ali é onde eu vou tirar todas as dúvidas, fazer um alinhamento de cirurgia com o paciente, porque isso é muito importante. O paciente ele precisa entender, porque muitas das vezes o paciente ele tem a expectativa de meu corpo tem que ficar igual o da Virgínia Fonseca. Mas o seu corpo, o seu resultado... O abdômen dela, inclusive, né, doutora? Perfeito. É dos sonhos, né? Quem não quer aquele abdômen, né? Sim, sim. É o mais requisitado, na verdade, das minhas consultas. É o da Virgínia. Então, com isso, a gente sempre pede para o paciente, orienta o paciente a entender que o resultado dele é individual. Então, na consulta presencial é para isso, é para a gente fazer o alinhamento, né, e explicar e passar para o paciente toda essa preparação, esse pré-operatório. Pronto, fui na clínica, fiz a minha primeira consulta, já tô com meus exames encaminhados. Tá com os valores. Vamos para a cirurgia. Ótimo. Né? Você vai comigo daqui de Boa Vista me acompanhando. Tem uma equipe que vai fazer isso. Isso mesmo. Vai comigo me acompanhar bem direitinho durante todo o processo daqui para lá, durante a cirurgia. Como é, doutora? Vamos lá. Nós temos um administrativo maravilhoso. Eu quero exaltar aqui a nossa secretária, Juliana, que inclusive está aqui com a gente. E ela acompanha toda a parte administrativa, onde vai resolver toda a vida do paciente, com esses detalhes de logística, compra de material, o que ele vai precisar, o que vai precisar para pagar de fornecedor, câmera hiperbárica, que a gente utiliza bastante, material. Passou pelo administrativo, tá tudo ok, vamos viajar, temos data. Nós sempre viajamos com dias de antecedência da cirurgia. Eu não autorizo o paciente algum operar
no dia chega de viagem já opera. Chega Isso, cansado e já vai operar justamente. completamente isso acontece errado, né? muito, né? A gente observa muito isso, que os pacientes não têm esse controle clínico, né, pré-operatório. Então, no nosso suporte, o paciente ele precisa ir com antecedência à cirurgia para passar por nova bateria de exames, fazer exames lá novamente e passar pelo risco cirúrgico lá também. Então, há um diferencial, tá, em poder preparar esse paciente para operar 1 ou 2 dias depois da chegada em Santa Helena. Certo. Então, Santa Helena, Venezuela, hoje está tendo realmente tem muitos resultados, tem muitos cirurgiões atuando. Nós atuamos hoje com 3, né? Que são os melhores, é claro, que são os que você recomenda, inclusive, né, doutora? Eu sempre deixo, Hélio, o paciente, ele tem livre, espontânea Arbítrio. decisão, ele pode escolher, nós não temos problema isso. O paciente, ele escolhe o cirurgião plástico de sua preferência, porque assim eu consigo atuar de maneira segura com o paciente, ele tendo a escolha dele, Sim. tá bom? Claro que existem procedimentos que tem, tecnologias que um cirurgião tem e o outro não tem, e assim nós vamos conseguindo orientar o paciente da melhor forma. Então é para isso que funciona todo esse suporte, essa logística. Entende? E chegamos em Santa Helena, dando continuidade. O paciente faz a cirurgia 1 ou 2 dias após, e a cirurgia tudo é acompanhado, esse suporte por mim. Então, eu sou responsável técnica, todo o suporte é 24 horas sobre a minha supervisão. Enquanto eu estou sendo operado, você está segurando a minha mão ali, do lado. Muitas das vezes, quando temos um paciente mais ansioso, eu entro no centro cirúrgico também, e depois me retiro para receber o paciente pós-cirurgia, faço o intraoperatório. Hoje nós temos um grande diferencial, Hélio, o intraoperatório. O intraoperatório somente a Clínica Lapidar tem em Santa Helena. É onde eu recebo o paciente, ele é atuado, nós começamos a atender ele com laser terapia, ILIB e aplicação de tape. Então, nós fazemos uma conduta clínica desde o momento que eu recebo o paciente, ali pós-cirurgia. Doutora, tem uma pergunta aqui pra gente. Qual o conselho a senhora daria para algumas pessoas que pretendem fazer uma cirurgia e não buscam um pré-operatório? É o Jadson Aran. Ótimo. Olá, Jadson, satisfação. Olha, o primeiro passo que eu sempre peço, quando o paciente ele não se preocupa em se preparar, já é a primeira falha. Erro, né? Sim, porque a preparação para a cirurgia, eu estava até conversando com uma paciente, que eu tenho contato direto com os meus pacientes no meu WhatsApp profissional, e eu estava conversando agora há pouco, uma paciente me explicou, poxa, eu quero muito, estou me preparando, eu me sinto muito lisonjeada quando o paciente entende a importância do pré-operatório, né? Mesmo que eles queiram operar. Então, Jadson, o paciente, ele precisa sim passar pelo pré-operatório, é de suma importância, e eu não abro mão. Todos os meus pacientes, eles têm acompanhamento pré-operatório. Deixa eu ver se tem mais alguma por enquanto. Quero participar do sorteio. Tá, então vamos dar prosseguimento. Você é convidado a participar aqui do nosso bate-papo com a enfermeira e doutora, porque ela é especialista, Mestrado, tá? doutorado. E aí a gente vai estar conhecendo um pouco da Clínica Lapidar, sobre todo esse processo de uma cirurgia plástica. E aí a gente entra na questão do acompanhamento especializado, que você já falou aqui, né, doutora? Sim. Da escolha do profissional, que é muito importante. Fizemos a cirurgia. Quanto tempo depois eu tô de volta para a cidade? Vamos lá, perfeito. Um dos temas mais abordados, né, pelos pacientes sempre depende do tipo de procedimento, Hélio, que o paciente vai estar realizando. Então, nossos pacientes do nosso suporte, sempre existe um limite. Eu trabalho somente com 3 pacientes por turma. Então, como funcionam essas turmas? Lá em Santa Helena, eu não levo uma quantidade, minha equipe, a gente não faz um suporte de mais de 3. São 3 pacientes. Cada paciente tem uma técnica de enfermagem exclusiva para ele. Então, ali é uma responsabilidade muito grande. É uma casa... É um serviço diferenciado, sim, realmente diferenciado. personalizado também, exclusivo, né, doutora? Isso. Então, após 24 horas, o paciente é internado ali, e após 24 horas da cirurgia, ele tem alta para ir para a casa de repouso,
que lá nós temos também. Nessa casa de repouso, o paciente permanece aí por volta de 5 a 7 dias, dependendo do tipo de procedimento, porque sempre eu viso... Com todos os cuidados, né? Com a toda técnica deles de enfermagem do lado. Sim, técnica de enfermagem. Alimentação tudo inclusa, bonitinho. Equipe com cozinheiras, motorista particular, 2 carros particulares exclusivos para os pacientes. Gente, o negócio é 5 estrelas É mesmo. E aí o paciente retorna conosco. Quando chega em Boa Vista, dependendo do tipo de cirurgia, eu tenho uma parceria com uma outra clínica onde os pacientes, meus pacientes fazem preventivamente a câmara hiperbárica. Então, eu como profissional, o paciente chega na consulta, ele já tem toda a recomendação de tudo que ele vai precisar e que ele vai se preparar para o pós-cirúrgico dele. Então, aí entra a importância do pré-operatório, para o paciente estar ali orientado emocionalmente, né, fisicamente, e para ele se preparar para o pós, que é onde sempre minhas pacientes falam, é onde a parte que mais tem o investimento é o pós-operatório. É porque é um cuidado ali 24 horas, né? Você vai ter uma técnica ali do seu lado para poder te dar um banho, para poder te alimentar, para poder ver como é que tá a evolução da cicatrização, da cirurgia. É realmente, de que técnica ela vai utilizar durante essa cicatrização, porque tem luz pulsada, tem laser, tem um monte de coisa, né, doutora? Isso mesmo. E outro detalhe é que esses atendimentos, hoje eu retornei, né, para os pacientes que estão ouvindo, eu voltei desde dezembro para os atendimentos, não são só as fisioterapeutas que atendem, então eu também estou nos atendimentos, então lá os atendimentos são exclusivos comigo. Então, laser terapia, aplicação de tape, drenagem linfática, os curativos especializados, porque não é só passar um álcool com uma gaze ali aderente, porque existem, né? A gente vai até falar sobre esse outro tema, né? Sobre a questão do pós-cirúrgico. Então, o paciente ele tem que entender que todo esse suporte ele é exclusivo. Tá? Até mesmo na hora de colocar a cinta, que é uma luta, né, doutora? É difícil, assim, as meninas... Mas a gente consegue, devido ao tempo de experiência. E aí experiência. você já vê, aquela pessoa ali já tá toda dolorida da cirurgia. Dói aqui, dói ali. Precisa ter técnica. E aí se não precisa se colocar de qualquer jeito também. Aí às vezes, eu até... a gente gravou uma entrevista ontem, né, doutora? E a gente comentou também da questão do contato da cinta com a pele... Que fica causou uma queimadura. A minha mãe passou por isso, inclusive. Viu? Ela não teve esse cuidado todo. Muitas pacientes passam por isso e não sabem, porque eu sempre falo, ontem eu estava atendendo uma paciente minha de fibrose, que eu trato fibrose também, sou especialista na área, sou a pioneira no estado com o tratamento de laser, tape e fibrose, eu sou a pioneira. Fui a primeira profissional a atuar no estado com isso. E a gente tem um orgulho tão grande de ter ela aqui com a gente, isso, né? Obrigada. Doutora, sim, continue. E aí nesses atendimentos, nós conseguimos evoluir o paciente avaliando ele como um todo, porque o paciente ele não é só a área que ele fez a cirurgia. Nós temos que verificar tudo o que está acontecendo com o corpo do paciente e mente também naquele processo do pós-operatório. Então aí a gente consegue atender e evoluir o paciente da melhor forma. A gente falou muito da cirurgia plástica ali na Venezuela, em Santa Helena, onde você tem também a clínica Lapidar lá, né? Sim, a casa de repouso. A casa de repouso. Tem aqui em Boa Vista também. Quero me operar em Boa Vista também. Pode, né, doutora? Com certeza. Eu tenho... minhas pacientes de Boa Vista. Tenho muitas. As pacientes de Boa Vista, elas também contam. Elas vão decidir operar, né, com quem seja o cirurgião plástico, que tem ótimos cirurgiões também aqui em Boa Vista. Maravilhosos. Eu quero aproveitar... Eu tenho o meu predileto, né? Eu quero mandar um alô especial pro doutor Márcio Arcoverde, que ele é fantástico. Eu não tenho outro pra mim. É o doutor Márcio Arcoverde. Atendo a paciente dele também, ele sabe disso. Então, assim, pra mim é um orgulho hoje poder tratar como uma equipe de multiprofissionais. Atender, o cirurgião entender que nós juntos, e a paciente também, juntos formamos uma equipe para poder evoluir da maneira correta. Eu sempre falo que o nosso principal, nosso pilar, a nossa joia é o paciente. Então, nós temos como equipe que fazer de tudo para que o paciente tenha a melhor evolução clínica. Então, esse é o meu dilema que eu carrego, assim, sempre atuar da melhor forma para poder os pacientes terem o resultado. Olha, eu quero falar um pouco dos serviços que são oferecidos pela Clínica Lapidar, tá? Você sabe, a doutora Raíssa Martins, ela é formada em enfermagem, especialista em cicatrizes, feridas complexas e pós-operatório de cirurgias plásticas. Já atua há 7 anos aqui no nosso estado e também na Venezuela, oferecendo tratamentos inovadores e personalizados. Dentre eles, olha só,
pré, intra e pós-operatório de cirurgias, que é o que a gente está conversando aqui. Tratamento de feridas complexas também. A gente sabe que tem aqueles pacientes que têm diabetes, né, doutora? Sim. E aí complica mais um pouco. Sim. Pós-parto, tratamento de fibrose, tratamento de intercorrências em pós-operatório de cirurgias, tratamento de cicatrizes com queloide e hipertrofia, retirada de dreno e pontos, curativos especializados, suporte e acompanhamento exclusivo, que a gente comentou aqui também, que é fantástico, né? Em Boa Vista e Santa Helena, na Venezuela também. E o que eu posso falar da equipe dela, que é maravilhosa? A Julie, que tá sempre acompanhando ela também, que é o braço direito, esquerdo, perna e tudo, né, doutora? Com certeza. E também as meninas também, as fisioterapeutas lá da Clínica Lapidar, que sempre recepcionam a gente com todo carinho. Thaisa, né? Camila, muito obrigada. São parceiras, são fisioterapeutas excelentes aqui no estado. Eu sempre falo, Hélio, que a nossa equipe, a clínica, ela não desenvolveu sozinha. Então, eu tenho uma equipe por trás. Eu levo a responsabilidade de evoluir os pacientes. Tudo passa por mim, mas a equipe por trás também é uma equipe empenhada, aonde segue à risca os protocolos que eu elaboro. Nesse decorrer de 7 anos, eu tenho protocolos exclusivos, eu evoluo os pacientes de forma individual. Tá bom, Hélio? Então, os pacientes, eles, a partir do momento que chegam para mim, eles não fazem o suporte, retornam, eles não acabam ali quando chega aqui em Boa Vista ou quando acaba a cirurgia. Os meus pacientes, eu acompanho eles até 3 meses, às vezes até 1 ano pós-cirurgia. Porque, para mim, o principal é que o paciente tenha e consiga chegar ao resultado que ele almeja, que ele idealizou e alinhou lá na E vai primeira alcançar, consulta. sem dúvida nenhuma, um resultado fantástico. Olha, eu nem segui roteiro, porque a entrevista foi tão maravilhosa, né? Ficamos tão à vontade, falamos de tanta coisa, que a gente também está muito feliz aqui da Rádio Monte Roraima em ter essa parceira, que é a Clínica Lapidar, aqui no Doutor Me Consulta. São 2 horas e 47 minutos e eu quero falar justamente do endereço da clínica, que é importante, né? Olha, a clínica fica localizada na Travessa da Lício Amorim, número 271, no Jardim Floresta, tá bom? E também você pode seguir a doutora Raíssa Martins no Instagram, @doutora Raíssa Martins, com S, 2 S, Martins, tá? E também você pode seguir muito a Clínica Lapidar Oficial e você vai saber ali, vai ver os tratamentos, o antes e o depois. Nossa, é um Instagram assim recheado de informação, tá bom? Quero aproveitar e também já pedir para você gravar aí na sua agenda o contato da Clínica Lapidar. Anota o WhatsApp agora, tá? 98113 2997. 98113 2997. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Hélio. Obrigada a cada ouvinte, os meus pacientes que estão aí do outro lado ligadinhos, né, Hélio? Ansiosos desde ontem. Então, assim, lembrem que agora nós estaremos toda semana aqui com o Hélio. Toda semana, gente, nessa trazendo rádio temas maravilhosos. Então, fiquem sempre atentos. Sempre vamos estar divulgando nas redes sociais. É uma honra para mim, minha equipe estar aqui fazendo parte, estar aqui trazendo temas importantes para os ouvintes estarem conhecendo e ter mais essa segurança de tudo que é abordado. Falou tudo. A palavra é segurança. Né? A pessoa precisa se sentir segura antes de pensar em fazer uma cirurgia. Com certeza. Né, Nós doutora? estamos aqui, eu e minha equipe, prontos para atender da melhor forma possível, certo? E que Deus abençoe a todos. É só o início. Olha, a gente vai para um breve intervalo, tá bom? Bem rapidinho, que já quero agradecer a doutora, todo mundo lá da Clínica Lapidar, tá? Obrigado pela parceria aqui no Doutor Me Consulta. Semana que vem a doutora Raíssa tá de volta aqui, trazendo outros temas da Clínica Lapidar, outros procedimentos, outros protocolos. Você vai ficar por dentro de tudo, viu? É só o começo. Eu já volto, é rápido.